Olá, pessoal. Meu nome é Keila Tanganelli, sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e sou responsável pela seção de contas eleitorais e partidárias, onde é a minha experiência, há 14 anos que eu atuo nessa área, né? E hoje nós estamos aqui para compartilhar com uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, cujo foco é falar da prestação de contas anual dos partidos políticos, né, que o prazo encerra-se agora da entrega no dia 30/6. Então, hoje nós iremos falar os principais aspectos técnicos para a geração e entrega dessa prestação de contas pelos partidos políticos. Olá, Celi. Olá, Keila. Meu nome é Celi Regina Leoba, sou vice-presidente de controle interno do Conselho Regional de Contabilidade. Inicialmente, eu quero agradecer, em nome do presidente João Gonçalves e de toda a diretoria do CRC, a oportunidade de participar desse projeto, que é fruto de um termo de cooperação mútua firmado entre o Conselho e a Escola Judiciária Eleitoral, que propõe preparar o profissional da contabilidade para atuar junto aos partidos políticos e também nas prestações de contas eleitorais. Nesse momento, nós só vamos falar sobre partidos políticos, vindo de encontro a uma das atribuições do Conselho, que é promover a educação continuada aos profissionais habilitados. Ok, Celi, muito bom, né, que nós estamos na mesma linha, que também está dentro da estratégia do Tribunal da Justiça Eleitoral, a educação política da sociedade, né, então quando a gente vem trazer essas informações, nós estamos indo também em busca do alcance dessa estratégia, que é justamente agir proativamente, né, trazendo informações, trazendo conhecimento, para que os profissionais da contabilidade, os partidos políticos, eles fiquem munidos das informações e do conhecimento, evitando problemas lá na frente, né, quando do julgamento dessas prestações de contas. Exatamente. Então, vamos começar esse bate-papo, né, que ele possa ser bastante útil para os contadores, né, para os profissionais, para os partidos políticos, a respeito da entrega da prestação de contas anual, né, que o prazo agora encerra agora no próximo dia 30 de junho, né? Exatamente. Keila, então eu inicio te fazendo a pergunta. A resolução, a 23.604, que define sobre a gestão dos partidos, em seu artigo 28, define o dia 30/6 para apresentação da prestação de conta. Eu te pergunto, quem está obrigado a prestar conta nessa data? Muito bom, Celi, você já ter falado desse prazo 30/6, que a primeira coisa que eu gostaria de falar, que essa resolução, a 23.604, ela é uma resolução novíssima, né? Ela foi publicada no finalzinho do ano de 2019, né? Em dezembro de 2019. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, a prestação de contas, cujo prazo encerra agora dia 30 de junho, ela vai ser referente ao exercício 2019. As disposições processuais, a parte do rito processual, já segue essa nova resolução que você se referiu, a 23.604. Contudo, a parte do mérito, a parte da elaboração da prestação de contas propriamente dita, deve observar a resolução que era vigente em 2019, que era 23.546, né, de 2017. Então, esses dias eu ouvi um colega falando lá do Rio de Janeiro e eu achei muito bom. Ele fala, contador, siga a 23.546, advogado, siga a 23.604. Então, o contador, quando ele vai elaborar todas as peças, toda a documentação, ele vai se guiar pela 23.546 de 2017, que era a resolução vigente no ano de 2019. Já o advogado, em relação a prazos, em relação ao cumprimento das diligências, né, a parte toda processual, vai se guiar pela 23.604, porque a resolução, ela já diz que para os processos que estão em trâmite, que ainda não foram julgados, ele deve guiar-se pela 23.604. E a primeira coisa que mudou nessa resolução, que veio justamente regulamentando a reforma eleitoral ocorrida o ano passado, foi justamente o prazo, né, que até o ano passado a prestação de contas ela era entregue até 30 de abril. Agora, a partir desse ano, esse prazo mudou para 30 de junho, o que eu achei muito bom, né, porque os contadores, em regra, essa data, 30 de abril, eles estavam muito envolvidos com o imposto de renda de pessoa física, né, e com a mudança para 30 de junho,
ganhe um prazo maior para se dedicar às contas dos partidos políticos. Embora esse ano, em razão da pandemia, acabou que coincidiu novamente, né? Porque houve a prorrogação do prazo do imposto de renda da pessoa física. Mas, respondendo a sua pergunta, quem está obrigado a entregar as prestações de contas, né? Então, a prestação de contas anual de partidos políticos, primeiro item, ela não é prestação de contas de campanha eleitoral. Então, são duas prestações de contas diferentes. Uma, a prestação de contas de campanha eleitoral, ela ocorre para candidatos e partidos referente ao processo eleitoral. Agora, os partidos políticos, independente de ter eleição ou não, independente de ser ano eleitoral ou não, ele está obrigado a encaminhar anualmente à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas. Isso por força do artigo 17 da Constituição Federal. Então, é uma obrigação constitucional que todos os partidos políticos devem obedecer, encaminhar essa prestação de contas. Então, todos os partidos, independente deles terem funcionado o ano inteiro ou não, se ele esteve ativo pelo menos um mês durante o exercício de 2019, ele está obrigado a encaminhar essa prestação de contas, independente dele ter movimentado recursos ou não. Então, quem está obrigado? Se o partido estava ativo no exercício de 2019, seja que período for, independente de ter tido movimentação de recursos ou não, todos esses partidos têm que encaminhar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Ok, Keila, obrigado. E quando a gente fala na prestação de contas, alguém é responsável por essa prestação de conta. Eu pergunto a você, quem são os responsáveis para prestar contas, para encaminhar as prestações de conta dos partidos? Ok, então quem são os responsáveis? São os dirigentes partidários. Quem são esses dirigentes partidários, né? Antigamente existia um rol dos responsáveis, mas desde as últimas mudanças na legislação, a legislação estabeleceu que responsáveis são o presidente e o tesoureiro do partido. Esses são os responsáveis. Agora, a gente precisa observar algumas situações que acontecem, né? Por exemplo, se houve substituição de presidente ou tesoureiro no exercício, quem é responsável? Todos aqueles que foram responsáveis por algum momento por aquelas contas naquele exercício, eles respondem pelas contas do partido político. Então, quando for encaminhar a prestação de contas, são responsáveis, devem fazer parte do rol dos agentes responsáveis pelo partido, os dirigentes atuais, né, o presidente ou tesoureiro, e o tesoureiro. Se houve substituição, aqueles responsáveis da época também são responsáveis, devem compor a prestação de contas. Então, todos que responderam pelo exercício e os dirigentes atuais, caso tenha havido mudança, né, também devem ser informados na prestação de contas. Uma outra situação que às vezes acontece é de não ter havido sucessão do partido, né? Por exemplo, o partido estava ativo no exercício 2019. Agora, em 2020, quando for entregar a prestação de contas, esse partido não está funcionando mais. Primeira coisa, quem deve encaminhar essa prestação de contas? Se houve a sucessão, quem sucedeu encaminha. Se não houve a sucessão, o órgão partidário superior deve encaminhar a sua prestação de contas. Isso é muito comum no caso das direções municipais, né? Onde esses partidos, eles têm uma rotatividade muito grande de dirigentes, né? Eles ficam ativos no ano eleitoral, quando é no ano não eleitoral, às vezes não fica ativo mais. Então, deve observar nessas situações que se houve uma mudança de dirigentes partidários, não desobriga o encaminhamento da prestação de contas. Ou quem sucedeu, ou o órgão partidário superior, no caso, o diretório estadual, nesse exemplo que a gente está dando, deve encaminhar a prestação de contas. Agora, lembrando que, nesse caso, quem sucedeu ou o órgão partidário superior, ele é apenas o encaminhador da prestação de contas, ele só vai encaminhar a prestação de contas, mas quem responde pelas informações dessa prestação de contas são os dirigentes da época, é quem efetivamente era o presidente e o tesoureiro do partido no exercício, né? Então, todos devem estar informados como parte do processo e todos devem estar representados no processo, né, por advogados. Inclusive, os dirigentes da época, eles são os responsáveis
inclusive se houver o encaminhamento da declaração de ausência de movimentação, pela veracidade dessa informação, dizendo que não houve movimento, é ele que responde por essa informação, né, o dirigente da época. Então, nesse caso, em caso de diligência da prestação de conta, vai ser notificado o responsável pela prestação de contas, pelas contas daquele período. Necessariamente, se houver sucessão, não quem encaminhou. Primeiro, a regra é que o dirigente atual, ele encaminha, mas se não houve esse encaminhamento, que eu acho que é a sua pergunta, né? Se houve a omissão, né? Não, se houver diligência. Se houver diligência. Vai ser diligenciado tanto o órgão partidário quanto os dirigentes da época, porque todos serão partes do processo. Então, todos serão notificados acerca, numa eventual diligência, todos serão chamados a responder, né? O órgão partidário para a ciência, né, de que ele fique ciente de que está havendo essa diligência, e o dirigente da época para responder realmente pela informação que foi prestada, né, pela prestação de contas, mas todos são notificados. Okay. A gente sabe que toda prestação de contas, ela prevê de peças, né? E como proceder para elaborar a entrega dessa prestação de contas? Ótimo, né? Então, primeiro, desde 2017, todos os partidos políticos, independente de qual esfera for, se for nacional, estadual ou municipal, devem utilizar o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual, né, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Então, lembrando que os diretórios nacionais prestam conta ao TSE, os diretórios estaduais prestam conta nos tribunais regionais, e os diretórios municipais, ou comissões, né, os órgãos partidários municipais, prestam conta junto aos cartórios eleitorais competentes, né, daquele município, que de acordo com a zona eleitoral que aquele município faz parte. Então, desde 2017, que a Justiça Eleitoral disponibilizou esse sistema, que é o SPCA, e a partir de então, todos os partidos políticos estão obrigados a utilizá-lo, independente de ter tido movimentação financeira ou não, eles devem usar o SPCA, né, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual. Outra coisa que mudou em relação ao ano passado. Até o ano passado, os diretórios municipais, os órgãos partidários municipais, eles entregavam esses processos fisicamente, eles geravam já pelo SPCA, prestação de contas, mas eles precisavam dirigir-se ao cartório eleitoral para autuar essa prestação de contas, porque os processos eram físicos. A partir deste ano, né, então os órgãos partidários municipais precisam se atentar a esse fato, não tem mais processo físico na Justiça Eleitoral, então eles vão gerar a prestação de contas no SPCA, tanto os órgãos partidários estaduais quanto os municipais, mas aí de posse desses demonstrativos, dessas peças que são geradas pelo SPCA, elas devem ser autuadas no PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a Resolução 23.604, ela fala em integração do SPCA com o PJE, né, que quando ele enviasse a prestação de contas, enviasse, que isso seria feito uma autuação automática no PJE. Isso ainda não vai ocorrer esse ano, então eu gostaria de chamar a atenção dos profissionais, dos contadores e dos advogados, né, que são os profissionais que auxiliam os partidos políticos, né, na elaboração e entrega da prestação de contas, de que essa integração automática, ela está prevista, essa funcionalidade, ainda para 2021, em relação às contas do exercício 2020. Então, este ano, 2019, das contas de 2019, que serão entregues agora até 30 de junho, os contadores vão gerar as informações no SPCA, seja órgão partidário municipal, seja órgão partidário estadual, e os advogados vão fazer a autuação desse processo no PJE, no processo judicial eletrônico, né? Então, a entrega da prestação de contas ocorre por meio desses sistemas, né? SPCA e PJE, SPCA para elaborar e o PJE para autuar esses processos. Lembrando que os órgãos partidários municipais que não têm movimentação de recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro, ele pode fazer uso
da declaração de ausência de movimentação de recursos, que a lei autoriza, né, que ele faça uso dessa declaração, que é uma forma mais simplificada de prestar contas à Justiça Eleitoral, mas dizendo, olha, eu não movimentei recurso financeiro nenhum e nem tenho nenhum bem estimável em dinheiro. Mas essa declaração também é gerada pelo SPCA, né? Então, lá tem a funcionalidade, onde o órgão partidário municipal, que é a maioria da nossa realidade aqui, né? Não só aqui no Tocantins, mas em todo o Brasil, a maioria dos órgãos partidários municipais não tem essa movimentação de recursos, então eles podem fazer uso dessa funcionalidade, né? Escolhe lá no sistema que não, se de fato não houve, né? Que não houve movimentação de recursos, aí vai ser gerada essa demonstração, essa declaração, e aí ela vai ser autuada também no PJE, né, para entrega junto à Justiça Eleitoral, no caso dos órgãos partidários municipais, nos cartórios, porque essa declaração, ela só é permitida para os órgãos partidários municipais. No caso dos órgãos partidários estaduais, mesmo que não tenha tido movimentação de recursos financeiros, se eventualmente não tenha havido, ele deve entregar uma prestação de contas completa. Ok. Então, quais documentos devem ser apresentados na prestação de contas? Ok, no caso vamos partir do mais simples, né? Que é a maioria, que é os órgãos partidários municipais que não têm movimentação de recursos. Esses vão gerar a declaração lá no SPCA e vão autuar no PJE, né? Esse é bem simples, é a simples declaração, né? E quanto aos órgãos que têm movimentação financeira, né, a maioria dos órgãos partidários estaduais, eles vão gerar todos os demonstrativos do SPCA, que é um rol que está lá no artigo 29 da resolução, da 23546, né, então ele vai verificar lá todos aqueles demonstrativos. Isso a gente tem um checklist disponível na internet, depois eu vou falar um pouco do material que está disponível na internet, né, onde os contadores podem imprimir esse checklist, a gente até recomenda fortemente que o façam, né, imprima todos os demonstrativos, porque mesmo se não tiver movimentação de recursos, esses demonstrativos, no caso dos órgãos partidários municipais, devem ser entregues, os órgãos partidários estaduais, né, desculpa, devem ser entregues, mesmo que venha lá escrito sem movimentação. Então, pega o checklist e vai ticando, então, todos esses demonstrativos gerados no SPCA, primeiro. Depois, quais são os outros demonstrativos? Demonstrativos contábeis, né? Porque, lembrando que os órgãos partidários municipais que fazem uso da declaração de ausência, a lei dispensou do envio da escrituração contábil digital. Então, esses não precisam, né? Só a declaração. Mas falando dos que têm movimentação de recursos, ou os órgãos estaduais, vão entregar os demonstrativos gerados pelo SPCA, os demonstrativos contábeis, que é o balanço patrimonial, a DRE e a demonstração de fluxo de caixa, né, esses demonstrativos precisam ser apresentados. Pode ser cópias dos que foram enviados para a Receita Federal, né, através da escrituração contábil digital. Devem apresentar o parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal, se houver, a respeito das contas. Devem ser apresentados também o comprovante do envio da escrituração contábil digital à Receita. Devem apresentar o certificado de regularidade do contador, do profissional contábil, né, que é responsável pelas contas. Deve ser apresentado as procurações dos advogados, porque todos devem estar representados, tanto o órgão partidário, quanto os dirigentes atuais e aqueles responsáveis pelo exercício, caso tenha havido substituição. Então, todos que são partes do processo devem estar representados, órgãos partidários e dirigentes, tesoureiro, presidente atual, e se tiver havido substituição, os da época também devem estar representados, né? Os extratos bancários, de forma completa, que esse é um ponto que dá muito problema, que às vezes os extratos bancários são apresentados incompletos, não são apresentados os extratos bancários de todas as contas, né? Então, todas as contas, os extratos de todas as contas devem ser apresentados de forma definitiva e completos. E, por último, e não menos importante, os documentos fiscais relativos à aplicação de recursos do fundo partidário, caso o partido tenha recebido recursos do fundo partidário, ele deve entregar todos os documentos fiscais relativos a essas despesas, aos gastos partidários
efetuados com os recursos do fundo partidário. Então, esses documentos, eles precisam ser apresentados originalmente. Quando ele autua a prestação de contas, ele já deve apresentar essa documentação, né? Lembrando que a resolução também estabelece, inclusive, a forma de apresentação desses documentos, que devem ser apresentados numa forma sequenciada, organizada, padronizada, separada por conta bancária, separada pelo regime de caixa, né? De acordo com o efetivamente foi pago, você já junta o extrato ali daquela conta, daquele mês, e todos os documentos fiscais relativos àquele mês, né? Que foram pagos com esses recursos. Devendo haver toda a identificação desses documentos de forma que facilite o exame das contas, né? Porque acontece muitas vezes dos partidos juntarem a documentação de forma desordenada, que dificulta muito no momento de fazer a análise dessa documentação fiscal que é juntada no processo. Então, essa basicamente, né, é a documentação que precisa ser apresentada. Todos esses documentos estão na resolução e eles também estão no checklist que nós colocamos na internet, lá na página do tribunal, do TRE, onde os partidos podem acessar e verificar, né, esse rol de documentos que precisam ser apresentados na prestação de contas originalmente, sem prejuízo de quando, na fase do exame técnico dessas prestações de contas, se for identificada a necessidade de alguma documentação complementar, né, ou de algum esclarecimento, o partido será diligenciado para prestar essa documentação, apresentar essa documentação complementar ou outros esclarecimentos a respeito daquela documentação que foi apresentada. A gente sabe que na análise de uma prestação de contas, vocês têm um panorama de toda a situação daquela contabilização. Eu te pergunto, quais as principais irregularidades detectadas nas prestações de conta dos partidos? Muito bom, Celi, você perguntar isso, né? Porque, assim, quais são os pontos mais críticos no exame, né? Quando nós que fazemos a análise técnica, né, que será depois elaborado o parecer, mas a análise técnica, ela começa desde o exame preliminar, que é verificar se todos os documentos foram apresentados. Então, o primeiro ponto crítico é esse. Muitas vezes os partidos não apresentam todos os documentos que precisam ser apresentados obrigatoriamente, do rol do artigo 29. Então, esse seria o primeiro que eu apontaria. Então, pega o checklist e já junta toda a documentação necessária para evitar essa primeira diligência, que seria a do exame preliminar, né? Porque se tiver faltando algum documento do rol do artigo 29, esse exame nem é adiantado, porque aí o partido será diligenciado para complementar essa documentação em 20 dias, e dependendo do documento que estiver faltando, essas contas podem ser, inclusive, julgadas não prestadas já neste momento, se ele persistir a falta de documentos essenciais ao exame. Mas, já adentrando no exame técnico, né, quais são os principais pontos que a gente identifica? Muitos problemas relacionados à identificação da origem das receitas. Quais são os dois principais objetivos da análise da prestação de contas pela Justiça Eleitoral? Verificar a origem das receitas, se são todas origens lícitas, né? E a outra é a aplicação dos recursos, se realmente os recursos foram aplicados naqueles fins a que eles se destinam, dos objetivos do partido, né, para o alcance da finalidade da atividade partidária. Então, a Justiça Eleitoral, esses são os dois principais objetivos quando ela analisa a prestação de contas. Então, um ponto crítico que a gente identifica muito é o problema na identificação dos recursos, porque, obrigatoriamente, todo recurso que entra na conta do partido, ele deve ser obrigatoriamente identificado pelo CPF ou pelo CNPJ do doador, no caso de recursos oriundos de candidatos ou de outros partidos, né? Porque, em regra, ele não pode receber de pessoa jurídica. Então, deve haver essa identificação de CPF, CNPJ no extrato. Tem que ter correspondência entre esse CPF e esse CNPJ informado e a base de dados da Receita Federal, porque quando a gente faz a análise, é feito esse batimento, né, para verificar se realmente aquele doador que está identificado na prestação de contas realmente é o dono daquele CPF ou daquele CNPJ. Outra coisa ainda em relação às receitas, é que a gente tem as receitas financeiras e tem as receitas estimáveis em dinheiro. Em relação às receitas estimáveis em dinheiro, que são aquelas não financeiras, que são a cessão de bens, a doação de serviços, né?
os partidos, eles muitas vezes não emitem os recibos de doação, que são obrigados, né, porque a legislação determina que precisa ser emitido recibo eleitoral para todas as doações financeiras ou não financeiras. Só tem algumas exceções, que são para contribuições de filiados abaixo de R$200, né, mas em regra, ou então para transferência entre contas do próprio partido, mas em regra entrou recurso no partido, seja financeiro ou estimável em dinheiro, deve ser emitido o recibo de doação. Esse é um ponto que até mudou agora em 2020, que diminuiu o prazo, antes era 5 dias, agora baixou para 3, né, mas assim, precisa ser emitidos os recibos de doação, que também são gerados pelo SPCA. O partido vai lá, gera os seus recibos e identifica todas as suas receitas. Uma outra coisa em relação a ponto crítico de exame é em relação às despesas. Muitas vezes falta o detalhamento da despesa, que a resolução fala que deve haver o detalhamento, né, especificar todos os gastos partidários, eles devem ser detalhados na prestação de contas, de tal forma que seja, você, ao analisar, você identifique realmente qual foi a natureza daquela despesa, para que ela qual foi o objetivo, né, daquela despesa, daquele gasto partidário. Então, os partidos, eles precisam observar esse detalhamento. Outra coisa em relação às despesas, que precisam ficar atentos, em relação às hipóteses legais que podem ser utilizados os recursos do fundo partidário, ou do FEFC, né, do Fundo Especial. No caso dos recursos públicos, a lei diz, lá no artigo 44 da Lei 9.096, quais são as hipóteses permitidas que podem ser gastos recursos públicos, né, no caso do partido. Então, se tiver alguma despesa fora desse rol, ela será considerada irregular, né? Então, para ela ser considerada irregular, ela deve estar dentro do rol. Outra coisa em relação à comprovação dessas despesas. Então, além de haver a identificação correta da contraparte também na conta bancária, assim como tem com a receita, tem que ter com a despesa. Além de ser dentro das hipóteses legais, elas devem ser adequadamente comprovadas, com os documentos fiscais idôneos, sem rasuras, né, documentos que demonstrem efetivamente a despesa que foi ali realizada. E nós temos algumas despesas específicas que precisam de um cuidado ainda maior do partido político, como, por exemplo, despesas com hospedagem. A resolução diz que necessariamente precisa haver na nota fiscal a identificação do hóspede, para poder verificar se esse hóspede realmente tem alguma vinculação com a atividade partidária. No caso das passagens aéreas, também nos documentos fiscais devem haver a comprovação, a identificação de quem era para quem foram emitidas essas passagens, qual era o itinerário. E aí os partidos precisam se resguardar, ter documentos fiscais, ter documentos que demonstrem que efetivamente está relacionado a alguma atividade do partido, né, aquela despesa daquela viagem. As despesas com publicidade e pesquisa de opinião também devem ser adequadamente comprovadas, além, se tiver uma subcontratação, deve apresentar a relação de quem foram esses terceiros contratados, ou no próprio documento fiscal, uma relação anexa, e a prova material dessa contratação, que é um ponto que a gente tem muitas falhas, né, a gente identifica muitas falhas nas prestações de contas, em relação a essa prova material. O partido precisa demonstrar, ou com relatório, no caso de produção de material, com materiais impressos, ou vídeos, ou algum documento, alguma prova que demonstre que aquele serviço foi efetivamente prestado por aquela empresa, né? E um outro problema, um outro ponto crítico de exame que a gente tem, que precisa chamar a atenção dos partidos, é em relação à aplicação mínima dos recursos do fundo partidário nos programas de participação política feminina, que a lei obriga que o partido recebendo recursos do fundo partidário, ele deve obrigatoriamente aplicar no mínimo 5% desses recursos em programas de promoção da participação, né, formação da política das mulheres. E a gente tem observado de forma reiteradamente que os partidos não têm cumprido essa obrigação. Isso tem sido objeto constante de diligências para que os partidos demonstrem que, de fato, ou aplicaram, ou se não aplicaram, se estão reservando esse recurso, né,
Então, o partido ele precisa cumprir esse dispositivo. Então, é um ponto crítico que a gente, de forma reiterada, tem apontado nos relatórios, né, de exame técnico para que os partidos manifestem-se a respeito dessas falhas. De um modo geral, essas são as principais falhas, né, que são muitas que a gente identifica, mas principalmente em relação à identificação das receitas, a origem dessas receitas, a identificação correta disso nas contas bancárias, lembrando que as contas bancárias do partido, ele deve ter contas bancárias específicas por tipo de recurso, ele não pode haver confusão de recursos, cada natureza de recurso tem uma conta específica, né? Conta do fundo partidário é uma, conta de recursos privados é outra, conta de doações para campanha é outra, então deve haver uma separação, a segregação desses recursos. E as outras falhas são em relação às despesas, como a gente falou, em relação à identificação, comprovação e a aplicação dos recursos em despesas permitidas, né? E falei assim, bastante, é muita coisa, né? É importante também ressaltar, né, Keila, que em qualquer caso, se houver alguma questão que pode gerar uma dúvida, acho que a nota explicativa, ela é fundamental. Ótimo, exato. Muito bom você falar isso, Celi, porque a nota explicativa, inclusive, é um dos documentos que é gerado lá pelo SPCA, e é pouquíssimo utilizado pelos contadores, né? Então, ela se presta para inúmeras coisas, né? Então, quando você pega uma prestação de contas que vai analisar e que você identifica algumas coisas ali, que você corre na nota explicativa, que já está explicando, né? Muitas das coisas que você identificou, já evita diligências, você já avança no exame. Então, a nota explicativa, eu recomendo de forma, assim, veemente que ela seja utilizada, né? Porque ela dá para explicar inúmeras coisas e evitar muitas diligências, né? Desnecessárias. Algum problema, de repente, pode acontecer, é passível de acontecer, né? E a nota explicativa, até obrigatório mesmo, porque quem está analisando já recorreu à nota explicativa, já dirimiu ali muitas dúvidas que, porventura, venham a surgir. Com certeza, com certeza. E a gente, quando fala em resultado de uma prestação de conta, a gente sempre espera a aprovação de uma prestação de conta. Caso ela não seja aprovada ou uma prestação de conta não ser apresentada. Então, quais as consequências para um partido político que tem uma prestação de conta reprovada ou não apresenta uma prestação de contas? Ok. Bom, vou falar primeiro da desaprovação, né? A desaprovação da prestação de contas, desde a penúltima reforma eleitoral para cá, que houve uma mudança, que antes suspendia-se o fundo partidário, entre outras coisas. Agora, a desaprovação de contas, ela, em regra, não suspende mais o fundo partidário. Primeiro, apura-se qual foi a quantia considerada irregular naquelas contas. Aí os partidos, nesse caso de contas desaprovadas, estão obrigados a recolher ao Tesouro essa quantia apontada irregularmente, né, que foi aplicada irregularmente, e pode ser acrescido de uma multa de até 20% sobre esse valor, né? Então, em regra, as contas desaprovadas são isso. Agora, as contas não prestadas, quando elas são julgadas não prestadas, o partido ele fica obrigado a recolher todo o valor de recursos públicos integralmente que ele tenha recebido, seja de fundo partidário ou o fundo especial de campanha, o FEFC, né? Então, se ele tiver recebido recurso público e tiver tido as contas julgadas não prestadas, ele deve recolher integralmente esse recurso ao Tesouro, primeira coisa. Segunda, ele recebeu recurso de origem não identificada ou fonte vedada, também ele deve recolher ao Tesouro esse recurso. E, penúltimo, ele vai ter suas cotas do fundo partidário suspenso enquanto perdurar essa inadimplência. Enquanto ele não prestar contas à Justiça Eleitoral e as contas forem consideradas recebidas, ele fica sem poder receber recursos públicos, né? E, por último, ele pode ainda ter a sua anotação suspensa em procedimento específico. Não é mais automático. Contas não prestadas, automaticamente tem a anotação suspensa. Mas o TSE está em fase de elaboração um ato que vai disciplinar como se dará a suspensão da anotação desses partidos, né? Então,
que tiverem contas julgadas não prestadas. Então, os partidos que têm contas julgadas não prestadas devem devolver recursos públicos se ele tiver recebido, fica impedido de receber novos recursos, e ele pode ter a sua anotação suspensa, né? E aí, a anotação suspensa com todas as consequências decorrentes disso, né? Por exemplo, se não poder participar do processo eleitoral, é claro que isso vai depender de um processo próprio que vai correr, né, que está sendo disciplinado pela Justiça, pelo TSE ainda, mas pode ter essa consequência, sim. Então, o ideal é que o partido não deixe suas contas serem julgadas não prestadas, porque, como a gente está vendo, as consequências de contas julgadas não prestadas, elas são mais severas do que as contas desaprovadas, né? Ok, Keila. E como regularizar a situação dos partidos inadimplentes? É comum que esses pequenos partidos que não recebem recursos, eles não fazem prestação de contas, só vão fazer quando recebe aquela notificação da Justiça Eleitoral, dando 72 horas para apresentar a prestação de contas. É verdade. E como ele faz para regularizar esses partidos que estão inadimplentes? Ok, ótima pergunta, porque isso realmente é uma realidade muito comum, e também tem um instituto próprio que disciplinou a regularização de contas julgadas não prestadas. Então, a primeira coisa que ele tem que observar, essa conta foi julgada não prestada? Porque se ela foi julgada não prestada, ele tem que entrar com pedido de regularização. Caso ela ainda não tenha sido julgada não prestada, e ainda cabe a apresentação das contas, como se tempestiva fosse, né? Mas se ela tiver sido julgada não prestada, ele vai entrar com um pedido de regularização. Aí o que o partido precisa observar? Ele precisa observar qual era a legislação da época, porque ele precisa seguir a legislação da época, as peças, os demonstrativos que serão entregues, é o previsto na resolução que disciplinava aquele exercício, né? Então, o partido, ele vai apresentar, lembrando que a maioria dos órgãos, esse exemplo que você deu aí dos órgãos partidários municipais, se ele não tinha movimentação, ele, a partir de 2015, ele pode fazer uso daquela declaração de ausência de movimentação de recursos, caso realmente ele não tenha tido movimentação de recursos naquele exercício, né? Anterior a isso, a lei não previa essa declaração, né? Então, ele teria que entregar todas as peças. Mas de 2015 para cá, ele pode fazer uso dessa declaração de ausência de movimentação de recursos. Lembrando que 2015 e 2016 ele deve gerar pelo site do TSE, ou do TRE, da Justiça Eleitoral, né? E a partir de 2017, pelo SPCA. Né? Então, as peças precisam ser geradas a partir do exercício de 2017 pelo SPCA. Aí, as peças são as mesmas, de uma prestação de contas. O advogado deve autuar na classe de petição, enquanto não for criada, que vai ser criada uma classe própria, que é pedido de regularização de contas partidárias ou de contas eleitorais, dependendo, né? Mas, enquanto isso, ele vai autuar na classe petição. Lembrando que esse pedido de regularização, ele não é recebido com efeito suspensivo, né? Então, ele vai ser submetido à análise para verificar se o partido recebeu algum recurso de origem não identificada ou fonte vedada, se ele tiver recebido recursos públicos, se teve irregularidade na aplicação desses recursos. Então, somente depois dessa análise e de ser apreciado pelo relator, e se realmente não houver nenhuma irregularidade nesse sentido, é que é deferido esse pedido de regularização. E aí, uma vez deferido, o partido suspensa essa situação dele de inadimplência, né? Aí ele volta a ter a situação regular. Mas, para regularizar a sua situação, ele precisa apresentar esse pedido instruído com todos esses documentos ou peças de acordo com a legislação da época. Tá ok. Eu só queria, assim, só para a gente esclarecer, aí isso é voltado para os pequenos partidos, esses que só fazem a declaração pelo SPCA, sobre a importância do cadastro que ele faz, porque quando ele faz o cadastro, ele tem que cadastrar um e-mail, criar uma senha, e às vezes a mudança de dirigente de partidos, e essas informações se perdem, e não consegue se saber qual é essa senha, e não gera uma nova senha. Fala um pouco sobre esse cadastro dos partidos junto ao SPCA.
Ótimo, ótima pergunta, Celi. Bom, assim, em regra, os dirigentes atuais que fazem a qualificação lá no SPCA, né? Mas a gente até recomenda que o órgão partidário estadual também seja qualificado lá no módulo administrativo, também como, não como responsável, mas ele também pode ficar cadastrar um e-mail alternativo para esse órgão partidário estadual. Porque numa situação dessa, ele pode pedir alteração de senha, né? Pedir alteração de cadastro. Mas não havendo isso, em regra, o que o partido precisa observar? Os dirigentes que estão no SPCA devem coincidir com os dirigentes que estão cadastrados no SGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. É a primeira regra que o partido precisa observar. Se houve uma atualização, uma mudança na direção partidária, a primeira coisa que ele precisa fazer é atualizar essa composição partidária no SGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Após isso, ele vai atualizar a sua qualificação no SPCA, né, que deve coincidir. Se ele não sabe mais quem é o contador, que é uma coisa que a gente precisa que os partidos fiquem atentos, que existe o princípio de continuidade. Não é porque o partido mudou a composição partidária que o partido morreu, né? Ele precisa saber quem era o contador daquele partido, quem respondia, cadê os livros contábeis, onde que estão os registros, onde está a escrituração contábil. O dirigente que assume o partido, ele precisa ter essa consciência, que ele assumiu não só o bônus, mas que ele assumiu também o ônus da responsabilidade desse partido, né? Então, ele precisa ter ciência, conhecer a situação patrimonial, conhecer a situação do partido, mesmo que ele não tenha movimentação de recursos, mas quem era o contador, cadê os livros, onde estão esses registros, porque ele precisa ter essas informações com ele. E uma vez ele não tendo essa senha mais, o partido ele pode solicitar, ele deve solicitar ao TRE, através do e-mail da CECEP, né, que é cecep@tre-to.jus.br. Esse e-mail de contato está disponível na nossa página na internet, onde esse presidente ele vai solicitar a alteração do e-mail cadastrado. Aí, uma vez alterado o e-mail, ele pode alterar a sua senha, porque com o seu e-mail, ele pode ir lá no Esqueci Minha Senha e fazer a alteração, né? Então, nós não podemos alterar a senha, mas podemos alterar o e-mail cadastrado. E essa solicitação deve ser feita sempre pelo dirigente partidário, o presidente, ele que tem legitimidade para fazer essa solicitação, né? Então, ele ou alguém em nome dele, com procuração, deve encaminhar essa solicitação para nós por e-mail mesmo, que a gente vai fazer essa alteração. Hoje funciona dessa forma ainda, né? A gente vai fazer a alteração do e-mail e ele pode fazer as alterações de senha conforme sua necessidade. Mas foi bom você falar isso aí, Celi, porque eu gostaria, assim, de enfatizar também, já estamos caminhando para o final também, né? A respeito da necessidade dos profissionais, tanto os profissionais da contabilidade, os advogados que atuam nessa área, mas principalmente os representantes dos partidos políticos, se capacitarem a respeito da matéria, né? Então, não adianta, e a gente falando diretamente com os contadores, não adianta o partido político chegar para o contador e falar, olha, faz uma prestação de contas, e o contador achar que só vai lá e já faz, né? Ele tem que primeiro conhecer a resolução, né? Conhecer a lei, as normas que disciplinam a matéria, conhecer os sistemas, né? E para isso nós temos material disponível na internet, na página da Justiça Eleitoral, tanto na página do TRE, quanto na página do TSE, nós temos um vasto material de apoio que pode ser consultado. Nós temos um curso de prestação de contas que nós fizemos também agora, recentemente, um EAD, que a gente trata toda a resolução 23.604, todos os capítulos dela, foi um curso gravado em 7 módulos, onde as pessoas os profissionais podem acessar esse material e verificar de acordo com o assunto que ele precisa, eu preciso conhecer um pouco mais de receita, eu preciso conhecer um pouco mais de despesa, sobre a movimentação bancária, então ele entra no módulo de acordo com a sua necessidade, né, é um curso gratuito, está lá, está disponível também na página do CRC, que foi uma parceria que nós fizemos, o TRE, junto com o CRC,
justamente para auxiliar os profissionais que lidam com essa matéria na sua capacitação, na sua formação. O TSE também está disponibilizando nos próximos dias também um EAD nessa matéria, então não vai faltar curso de formação, material, né, de apoio, e no mais a gente também está sempre à disposição dos profissionais, através do nosso suporte, do nosso telefone de contato, do nosso e-mail, para auxiliar no esclarecimento de dúvidas, né, a respeito de sistemas, é claro, dúvidas que não envolvem interpretação da matéria, porque nós não temos competência legal para isso, né, mas aspectos técnicos, nós estamos à disposição para que a gente possa ser consultado a qualquer momento, para auxiliar os profissionais na elaboração das suas prestações de contas, justamente para evitar problemas, né, no futuro, porque muitas falhas podem ser sanadas antes mesmo da entrega da prestação de contas. Que é uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, aproveitando que eu lembrei, que a prestação de contas anual, a legislação ela fala que ela deve ser concomitante. Então, agora, quando o partido vai entregar dia 30 de junho agora, não é para ele estar correndo mais atrás de documentos, estar registrando as coisas, agora é para encerrar o exercício, né? Encerrar o exercício e encaminhar a prestação de contas, porque o que é preciso ser feito é esse registro concomitante, porque a prestação de contas, ela precisa, o partido precisa ir informando isso, até porque desde fevereiro desse ano a gente tem o Divulga SPCA, que é um sistema que dá conhecimento em tempo real das informações cadastradas nas prestações de contas. A exemplo do que a gente tem nas prestações de contas de campanha, agora a gente tem também nas prestações de contas anuais, né? À medida que o partido vai registrando essas informações no SPCA, essas informações vão sendo divulgadas na internet. É justamente buscar a transparência, buscar dar conhecimento à sociedade, né? Das informações, da movimentação do partido político, através da divulgação disso na página da Justiça Eleitoral. É isso aí, Keila, porque a gente sempre fala assim, a prestação de conta é só a formalização daquele processo. Você vai, no dia a dia, já prestando contas. Quando Exato. Você vai registrando, você já tem que observar a legislação. Então, teoricamente, dia 30 de junho, nós já estamos com isso tudo pronto, porque o exercício começou em dezembro. Então, esses registros são feitos. Então, a formalização só faz a entrega da prestação de conta no dia 30, mas esse processo é feito no dia a dia, até mesmo porque a contabilidade se registra pelo regime de competência. Exatamente. Então, nesse caso, teoricamente, essa contabilidade, ela já está sendo feita no dia a dia. Exatamente. Eu quero agradecer muito pelo esse esclarecimento. Eu acho que nós focamos só nesse aspecto da entrega da prestação de conta, de o que deve ser feito, como entregar, porque, como eu disse, os registros já foram feitos. E observar só esses pequenos detalhes, observar a legislação, não deixar nada para trás, para evitar uma diligência, uma análise. Já na análise preliminar, já está tudo entregue para evitar problemas futuros. A gente agradece muito pelo esclarecimento e deixamos aqui o nosso muito obrigado. Ok, Celi. Nós também gostaríamos de agradecer, eu em nome do tribunal, né, essa parceria que tem sido efetiva com o CRC, e acho que nós vamos afinar essa parceria cada vez mais, agora que está aproximando o período eleitoral, né, a gente vira a página da prestação de contas anual, mas vamos entrar na prestação de contas de campanha, e a gente vai afinar essa parceria, porque os contadores, os advogados são profissionais obrigatórios, né, para os partidos políticos, os candidatos também nas suas prestações de contas de campanha, e são profissionais parceiros da Justiça Eleitoral, né, que nos auxiliam auxiliam os profissionais, os partidos políticos, mas também auxilia a Justiça Eleitoral quando oferece, apresenta prestações de contas mais bem elaboradas, mais bem feitas, né, de acordo com a legislação. Então, é uma parceria efetiva e que nós torcemos que ela se torne cada vez mais, né, e nós agradecemos, né, e muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse bate-papo, por essa troca, né, e nós esperamos que possa realmente alcançar os partidos políticos, os outros profissionais de contabilidade, e que seja realmente esclarecedora de dúvidas, né, de aspectos técnicos da entrega da prestação de contas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos.